Chegou a hora! É agora, nós vamos trabalhar com a parte muito legal da língua portuguesa e eu tenho certeza de que você adorava isso. Quando a professora entrava em sala e falava, pessoal, vamos ter aula de conjugação verbal, galera, conjugação, 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 ficava comemorando, porque a conjugação verbal era muito legal. Agora, quando você perdia a aula de língua portuguesa para ter a aula de educação física, todo mundo ficava de cara. Porra, de educação física, eu preferia estudar língua portuguesa. Né? Bom se fosse desse jeito. Muito bem. O que é que nós vamos fazer nesta aula? Já vou te prevenir que é para você, né, ficar ciente. Se você não gosta de conjugação verbal, essa aula não é para você. Nós vamos conjugar os 3 verbos regulares que já estávamos estudando, amar, vender e partir, em todos os tempos, modos e formas nominais. E vamos conjugar também um verbo que apresenta irregularidades, o verbo haver, tá? Para que você consiga entender como esse verbo pode ser conjugado. Ou seja, vai ser o tempo todo olhando a tela com a conjugação verbal. Nesse momento, o que é que vai ser bom, tá, para você analisar? As desinências. O que nós estamos estudando aqui é a desinência, a terminação do verbo, basicamente. O que eu vou mostrar para você aqui é essa parte de conjugação. Depois eu vou sugerir alguns verbos mais incidentes em concursos para você dar uma analisada, para você conjugar e poder entender essa estrutura, essa conjugação especificamente. Ok? Acompanhe comigo aí na tela, então. Nós vamos começar a primeira conjugação, primeiro caso da conjugação, que é o caso do verbo amar, tá? Vamos começar aqui a falar sobre o verbo amar, primeiro no presente do modo indicativo. O presente do indicativo fica assim, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Eu não sei se você reparou, mas o que se repetiu ao longo de toda a conjugação aqui, à exceção da primeira pessoa, foi a vogal temática. Olha a vogal temática aqui, né? Vogal temática e vogal temática. Muito bem. Aqui no presente do indicativo, perfeito? Agora, vamos pegar o pretérito perfeito do indicativo, passado já finalizado. Nós temos aqui, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Então perceba a vogal temática aparecendo aqui no meio, junto com os outros elementos. Olha a diferença da segunda pessoa do singular para a segunda pessoa do plural. Eu digo amaste e aqui amastes. Perfeito? Isso aqui no pretérito perfeito do indicativo. No pretérito imperfeito do indicativo. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, olha o acento aqui. Por que tem acento? Porque essa é uma palavra proparoxítona. Vós amáveis. Por que tem acento aqui? Porque essa é uma paroxítona terminada em ditongo. Eles amavam. Não sei se você reparou, mas ao longo de toda essa conjugação, por ser um verbo regular de primeira família, né, terminado em AR, apareceu aqui essa forma. Ava. Tá? No pretérito imperfeito do indicativo. Agora, pretérito mais que perfeito do indicativo. O que é que nós temos? Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, proparoxítona aqui, ó, por isso está acentuada. Vós amareis, paroxítona terminado em ditongo, eles amaram. Muito bem? Muito bem, então esse é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Agora, o futuro do presente do modo indicativo. Coisa que acontecerá no futuro, então, ó. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Amarão, aotil. Algumas pessoas escrevem assim. Amaram, no lugar de amarão. Amarão é no futuro, certo? As pessoas, em vez de escrever amam no presente,
escrevem assim. Amam. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Tá? Não vá cometer esse erro. Futuro do pretérito do indicativo, como é que fica? Vai ter esse ia aqui no meio, esse iria, na verdade. R-I-A. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, o acento aqui porque é uma proparoxítona, vós amaríeis, paroxítona terminada em ditongo, e eles amariam. Esse foi o modo indicativo desse verbo. Vamos dar uma olhada agora no modo subjuntivo. Quero que você lembre o sentido aqui do subjuntivo, né? O sentido é de hipótese, tá? Só vamos colocar aqui sentido de hipótese provável. Vou colocar o H para você lembrar. Muito bem. No presente do subjuntivo, que termo nós utilizamos para fazer a conjugação? O que? No imperfeito, o se. No futuro, o quando. Então, olha lá. Que eu ame. Olha como esse e vai se repetir ao longo da conjugação. Que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Pronto. Isso aqui você vai guardar para montar depois o imperativo. O pretérito imperfeito. Olha os dois S's. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, ó, proparoxítona. Se vós amasseis, paroxítona terminada em ditongo, se eles amassem. Perfeito? Agora com a palavra quando. Olha lá. Quando eu amar, esse R no meio. Quando tu amares, olha o R sobrando aí. Quando ele amar. Quando nós amarmos. Quando vós amardes, aparece um D aqui no meio, cara. E quando eles amarem. Fechamos o subjuntivo. Agora, vamos pensar aqui que esse é o modo imperativo. O modo imperativo é esse que dá a noção de ordem, pedido, súplica. Olha só, não existe primeira pessoa. Imperativo afirmativo, ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Negativo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. A diferença fica principalmente aqui, segunda pessoa e segunda pessoa. Perfeito? Vimos agora essa primeira forma de conjugação, que foi a forma do primeiro verbo regular, da primeira família, terminada em AR. Respira aí, dá uma alongada, passa lá, tá, tranquilo, porque nós precisamos fazer mais conjugação verbal. Agora, ó, porrada, não vá pensar em desistir. Eu sei que essa parte de conjugação é a parte que dá trabalho, porque ela vai devagar, mas você precisa estudá-la. Então vamos pegar o próximo elemento a ser conjugado, as formas nominais. Então você tem aqui, ó, no infinitivo, amar. No gerúndio, amando, olha o NDO. No particípio, amado, terminado em ado ou ido. Muito bem? Próximo verbo. Agora eu vou conjugar o verbo vender. Em todos os tempos, modos e formas nominais. Veja, no presente do indicativo, eu vendo. E tem que ficar marcando aí mesmo, tem que ficar circulando isso. Tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. O que é que você viu repetir aqui? O E, que nesse caso é a nossa vogal temática. Pretérito perfeito do indicativo. A ação começada no presente, aliás, no passado, e finalizada no passado. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Todas as ações pretéritas, tá? Professor, por que algumas pessoas falam assim, eu di a resposta, e não eu dei a resposta? Bem, esse é um caso simples. Compare. O verbo dar é um verbo da primeira família, termina em AR, tá? Vender é da segunda família, termina em ER. Então eu falo, vender, vendi. Dar, dei.
Porém, algumas pessoas, no momento da alfabetização, quando estão aprendendo isso, têm contato com formas variantes. E ouvem a pessoa falar. Vendi, sorri, parti, e ela pensa que o pretérito é sempre formado assim, terminando em i. E para falar dar, o verbo dar, em vez de falar dei, ela fala di. Essa tem uma correção que deve ser feita. Se você conhece alguém que fala eu di, explique. Não é eu di, é eu dei. A pessoa vai falar, não, mas você entendeu, eu falo errado mesmo. Você falou, mas agora você aprendeu. Pode falar certo daqui para frente. Porque é feio falar assim, tá? Nossa, professor, que grosseria. Não, não é grosseria. Quando você corrige o modo de alguém falar, mostra que você se preocupa com essa pessoa. Muito bem? Vamos adiante aqui. Olha só. Acompanhe na nossa tabela. Pretérito imperfeito. Olha como é que vai ser no imperfeito. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Tem esse ia aí no meio. Joia? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Mais que finalizado. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Perfeito? Aqui nós temos o verbo vender no mais que perfeito. Veja agora, futuro do presente do modo indicativo. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Então aqui, indicando o futuro do presente, veja sempre a desinência, a terminação. Futuro do pretérito do indicativo. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, proparoxítono aqui, hein? Vós venderíeis, paroxítono terminado em ditongo, eles venderiam, tá? Não acabou, esse foi só o indicativo. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o subjuntivo. No subjuntivo, presente do subjuntivo, que eu venda. Que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Olha esse a aqui no meio, tá? É uma característica do subjuntivo dos verbos de segunda família, dos verbos terminados em er. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Lembra aqui, ó, dos dois s's no meio. Adiante. Futuro do subjuntivo, com a conjunção quando? Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Esse é o subjuntivo. Acabou? Não, nós temos o imperativo agora. Lembra? Não existe primeira pessoa. Então eliminamos. Imperativo afirmativo. Vende tu, venda você. Vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. Imperativo negativo. Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. Lembra que a diferença costuma ficar entre vende, vendai, e aí as outras formas, a segunda pessoa, basicamente. Tá? Agora vamos dar uma olhada ali nas formas nominais desse verbo. Tá? Aqui, vamos trocar nessas formas nominais, porque eu estou falando do verbo vender. Então é forma nominal do verbo, ó, vender. Depois, forma nominal do gerúndio, vendendo. E do particípio, vendido. Essas são as formas nominais, tá, relacionadas ao verbo vender. Tá ok? Vimos aqui o nosso segundo verbo. Vamos ter ainda mais dois para estudarmos. Coloque aí o próximo verbo, que é o verbo partir. Ô louco, professor, mas essa parte ela é assim mesmo? Sim. Tá? Isso que eu só estou conjugando 4 verbos. Eu poderia trabalhar com esses aqui e com todos os irregulares que oferecem dificuldade. Nós ficaríamos, sem brincadeira, uns 5 ou 6 vídeos, 5 ou 6 aulas, só falando sobre esses verbos aí. Então, não vamos fazer isso agora, tá? Vamos conversar aqui mais sobre outros verbos.
Agora, que verbo eu vou conjugar? O verbo partir, tá? O verbo partir, lembra que é um verbo da terceira família dos verbos terminados em IR, tá? Presente do indicativo. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Muito bem. Tá? Olha só como o presente não apresenta todas as vogais temáticas aqui. Agora, pretérito perfeito do indicativo. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Partimos, partistes, eles partiram. Depois agora, pretérito imperfeito. Olha como é que vai ser. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, olha para o paroxítona. Partíeis, olha esse acento, né? E eles partiam. Olha aqui aquela forma do ia. Enquanto você tem do outro lado aquela forma do ava, tá? Não vá confundir. Depois, pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos com acento, vós partireis também, eles partiram, tá? Pretérito mais que perfeito. Agora, futuro do presente do indicativo, aquilo que ocorrerá. Veja só, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Essa forma praticamente não muda, né? Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. E agora, futuro do pretérito do indicativo, tem o RIA, uria ali no meio. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Ufa! Acabamos o indicativo. Agora pega lá, vamos falar sobre o subjuntivo, tá? Modo subjuntivo. Acompanha aí. Presente do subjuntivo com a conjunção que eu parta. Pense quando alguma pessoa fala assim, ó, vá para o raio que o parta, tá? Ela coloca ali o subjuntivo. Muito bem? Que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Muito bem? Pretérito imperfeito, fique de olho nesses dois S's. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, olha o acento. Se vós partisseis, olha o acento. Se eles partissem. O destaque aqui, ó, no presente do subjuntivo, é esse A no meio, tá? Repetindo aí em toda a conjugação. Futuro do subjuntivo agora. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Olha esse R aqui no meio, partirdes, o R com o D, sinalizando a forma do subjuntivo. Vamos pegar agora uma forma do imperativo. Analisa aí a formação do imperativo comigo. Primeira coisa, lembra sempre que no imperativo não vai haver a primeira pessoa, tá? Agora, segunda pessoa, você forma lá, eu parto, tu partes, tira o S, ficou parte tu. Aí, parta você, que veio do subjuntivo, que ele parta. Partamos nós, veio do subjuntivo, né? Que nós partamos. Parti vós, tá? Vós partis, veio do presente, tirou o presente do indicativo, tirou o S. E partam vocês. Esse é aquele mais refinado. Agora o imperativo negativo, que é o sem frescura. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós e não partam vocês. Muito bem. Mais uma forma do imperativo. E agora, uma forma nominal. A forma nominal do verbo partir, no infinitivo. Partir no gerúndio. Partindo e no particípio partido. Muito bem. Veja só, nós finalizamos essa parte da conjugação do verbo, tá? Pensando aqui no verbo partir. Claro, essa parte está bem tranquila. O que nós vamos fazer agora é pegar outro verbo. Só que esse verbo é um pouquinho diferente. Não é um verbo assim tão tranquilo quanto o verbo amar,
quanto um verbo vender, quanto um verbo partir, não é um verbo regular. Peguei um verbo de outra natureza aqui, tá? Para mostrar para você como isso aqui pode acontecer numa conjugação. E se aparecer essa conjugação, talvez pudesse dar um pouquinho de trabalho para você. Então, já vamos antecipar aqui. Eu vou conjugar agora o verbo haver, que é um verbo de natureza irregular. Dentro da irregularidade, ele vai se identificar mais como uma forma irregular e também abundante para alguns termos. Há pequenas variações na raiz desse verbo durante a conjugação. Você vai acompanhar comigo a conjugação completa dele, tá? Veja aí na tela para você acompanhar. Então, o verbo haver, começando agora no indicativo, tá? Coloca aí que nós vamos conjugar o verbo haver. Como é que nós conjugamos o verbo haver no presente? Começa ali no presente do indicativo com a primeira pessoa. Eu, ei. Não é eu avo, tá? Eu, ei. Tu, as. Ele, a. Nós havemos, ou aquela forma que eu falei, nós hemos. Vós haveis, ou vós eis. E eles hão. Certo? Esse foi o presente do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Nós ouvemos, vós ouvestes, eles houveram. Nossa, professor, está certo? Está certo. Olha a mudança. Eu mudei de haver para ouve. Tá? Mudança na raiz. Agora, o pretérito imperfeito do indicativo. Veja, eu havia, tu havias, ele havia. Nós havíamos, olha o acento aqui, vós havíeis, mais um acento, eles haviam. Pretérito imperfeito do indicativo. Agora, pretérito mais que perfeito. Preste atenção. Mais que perfeito. Olha como muda a raiz. Eu houvera, tu houveras, ele houvera. Nós houvéramos com acento, vós houvereis com acento, eles houveram. Essas formas são formas corretas de empregar a conjugação verbal. Depois, vamos pensar aqui no futuro do presente, coisa que ocorrerá. Eu haverei, tu haverás, ele haverá. Nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Aqui é regular, a conjugação está fácil. No futuro do pretérito, lembra aqui ó, do ia, né, do iria ali no meio. Eu haveria, tu haverias, ele haveria. Nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam. Você está pegando a acentuação aí, né? Eu espero que você não erre isso. Agora, vamos pegar o subjuntivo, tá? Subjuntivo do verbo haver. Cuidado para você não se confundir com o verbo, que pode até confundir o magrão. Ó, que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Não é o verbo agir, é o verbo haver. Que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Esse é o presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu houvesse, ó, mudou a raiz aqui. Se tu houvesses, se ele houvesse. Se nós houvéssemos, se vós houvesseis, se eles houvessem. Nossa, professor, quanto S aí no meio? Pois é, essa é a forma correta e tem que ficar de olho nessa mudancinha na raiz. Futuro do subjuntivo. Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver. Quando nós houvermos, agora vai ter o D. Quando vós houverdes, quando eles houverem. Quase acabando. Como é que fica o imperativo? Como é que fica o imperativo desse verbo? No afirmativo. A, tu, haja você, hajamos nós,
havei vós, hajam vocês. Ó, segunda pessoa sempre diferente. Imperativo negativo. Lembra que é sem frescura. Não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. Essa é a formação do imperativo. E agora, formas nominais do verbo. No infinitivo, haver, no gerúndio, havendo, no particípio, havido. Tá? Isso aqui é legal para você saber. Aí, eu coloquei algumas sugestões de conjugação. Olhe para mim. Essas sugestões de conjugação estão relacionadas, na verdade, a alguns verbos. Eu sugiro que você pegue a conjugação completa e leia, porque são verbos comuns para aparecerem em prova. E daí já vá se prevenindo. Garantir que você não vai errar a questão por desconhecimento. Professor, como é que eu vou ter certeza se isso está certo ou não? Você vai lá na internet ou pegue um bom dicionário eletrônico e coloque no conjugador de verbos. E coloque essas formas no conjugador. E aí você vai ter essas formas ali como resultado da conjugação. Simples e rápido. Simples e prático. Tá? Verbo ouvir, então, veja comigo. Verbo ouvir, verbo ver, verbo vir, verbo pôr, verbo ter, crer, o verbo reaver, o verbo intervir, cai muito em provas, imergir, submergir, frigir, colorir e polir. Esses verbos são bem incidentes. Por exemplo, ver e vir costumam criar dificuldades. Olha só, o subjuntivo cria dificuldades. Quando eu vir José. Essa é a forma correta. Quando eu vir. Que verbo é esse? Esse é o verbo ver. As pessoas falam, quando eu ver José. Está errado. Quando eu vir José. E o outro verbo, professor, como é que eu vou usar? Olha só. Quando José vier, estaremos aqui. Esse vier pertence ao verbo vir. Você viu a diferença? No subjuntivo, vir é do verbo ver, vier é do verbo vir. Esse é o tipo de dificuldade que pode aparecer para você. Então tome bastante cuidado. Antes de finalizar a aula, eu quero mostrar uma coisa que é a título de informação, curiosidade, em alguns concursos isso pode aparecer. O que é uma forma risotônica do verbo e o que é uma forma arrisotônica? Tá? Risotônica. A tonicidade cai na raiz, na pronúncia da raiz. Arrisotônica. A sílaba tônica não cai na raiz. Beleza? Cai em outra parte, numa desinência. Olha lá na tela para você observar. Forma risotônica. O acento tônico recai sobre a raiz. Por exemplo, falo. A sílaba tônica é fá. Digo. Di. Pulo. Pu. Então aqui, ó, na raiz eu tenho a sílaba tônica. Isso é um verbo de forma arrisotônica, ou forma risotônica do verbo. Forma arrisotônica é uma forma em que o acento vai cair sobre a desinência. Veja, faleis é do verbo falar. Nós temos aqui fal como raiz. O acento cai em leis, eis basicamente. Disséramos, cai na vogal temática. Pulávamos, cai na vogal temática. Isso é uma forma, então, arrisotônica do verbo. Ok? Então aqui finalizamos essa parte relacionada à conjugação verbal, à identificação dos tempos e modos verbais. Beleza? O estudo sobre verbos exige muita atenção e muita dedicação. Espero que você tenha, pelo menos, conseguido observar um pouco de características que talvez tenham ficado, ao longo da sua trajetória como aluno, escurecidas, né? Talvez pelo desconhecimento. Estude isso, reveja essa aula para conseguir estudar e atingir seus objetivos com a sua preparação com qualidade. Maravilha? Continue estudando conosco. Você já sabe. Força, guerreiro!